Pessoal, tudo bem? Nesta semana a gente vai finalizar o PET 60% do segundo bimestre para já partir para o PET 40%, tá bom? Nesta semana a gente vai trabalhar sobre o tema o processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, beleza? Então bora lá. Pessoal, a urbanização ela está diretamente ligada ao processo de desenvolvimento de um determinado território, ou seja, quanto mais industrializado um país por consequência, a urbanização também vai ser elevada, tá joia? Então, com o avanço da urbanização no Brasil, pessoal, e também no mundo, foi acelerado o processo que conhecemos hoje como êxodo rural. Êxodo rural, pessoal, vocês têm que entender que pode ser definido como deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos ou às cidades, tá bom? Pessoal, esse deslocamento ele vai acontecer em todos os países do mundo, porém em diferentes momentos. Isso daí vai gerar o que a gente chama de o processo de urbanização, que é o principal destaque dessa semana. Pessoal, o processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos apresentam aí diferenças significativas e que está diretamente relacionada ao processo aí de industrialização, tá? Nos países desenvolvidos, pessoal, o processo de industrialização ele vai passar por diferentes etapas, e delas nós podemos destacar aí a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional. Tá? Esse processo foi se elevando de forma gradativa, e aí esse processo de urbanização vai acompanhar o ritmo de desenvolvimento, fazendo com que milhares de pessoas fossem migrando para cidades ao longo de todo esse processo, tudo bem? Então, portanto, nós podemos concluir que a urbanização nos países desenvolvidos aconteceu de forma lenta e gradativa, tá bom? Então, assim também como a industrialização, o que vai contribuir para a criação de boas infraestruturas urbanas. Já nos países subdesenvolvidos, pessoal, aconteceu ao contrário. A urbanização também aconteceu e acompanhou o ritmo da industrialização. Porém, a gente tem que entender que esse processo ele vai acontecer em um curto espaço de tempo. E aí é possível a gente perceber que a urbanização ela vai ocorrer de maneira rápida e muito desorganizada e desordenada. Então, sendo assim, as cidades que ao receberem esses grandes fluxos migratórios não se encontravam preparadas para o rápido crescimento urbano, o que vai ocasionar a formação de espaços cada vez mais segregados ou divididos, que é o que a gente conhece, por exemplo, aí as favelas. Elas, pessoal, as favelas são as características marcantes de países subdesenvolvidos, porque é nela que nós observamos a reduzida oferta de serviços básicos, como água encanada, a falta de pavimentação, violência, entre outras questões. E aí também a gente tem que entender que outros problemas encontrados nessas cidades são os elevados índices de desemprego de muitas pessoas que não têm emprego, o aumento da violência urbana e também da falta, muitas vezes, de educação de qualidade. Muitas vezes, algumas pessoas chegam naquele local e aí não vai ter infraestrutura para poder trabalhar e gerar algum tipo de renda, tá bom? Então, nós podemos perceber que esse processo de urbanização ele vai acontecer em todos os países do globo. E algum deles ainda está acontecendo nesse momento, que é a questão aí dos países emergentes. O que vai mudar aí, pessoal, é a oferta de recursos. Enquanto alguns países dispõem de excelentes infraestruturas e conseguem absorver esse processo migratório, outros não têm essa capacidade. Para você ter ideia aí, por exemplo, pessoal, o total de pessoas que moram em zonas urbanas, 80% são de países subdesenvolvidos. Esse fato aí vai se dever, além da rápida urbanização das nações, principalmente emergentes, ao processo de ruralização das elites nos países ricos, né? Que vai procurar moradias em zonas afastadas dos grandes centros, a fim de afastar dos problemas sociais e urbanos. E aí vocês têm que entender todas essas características e diferença de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Uma questão marcante é a questão da segregação socioespacial nos países subdesenvolvidos, que acredito que a gente já tenha trabalhado e que vocês devem voltar a trabalhar sobre esse aspecto, porque geralmente cai muito nas provas do Enem e em outros vestibulares aí, tá bom? Então, compreendam, por favor, pessoal, a diferença entre esses dois tipos de países, tanto subdesenvolvidos, que também podem ser países emergentes e que a gente pode caracterizar em países periféricos também, e países desenvolvidos que também podem ser chamados de países centrais, tudo bem? Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação.